Vamos falar de um assunto polêmico. Hal Jordan é o melhor Lanterna Verde, aquele que iniciou todo o conceito da tropa dos Lanternas Verdes nos anos 60, na Era de Prata, e foi revitalizado nos anos 2000, conquistando uma nova geração de fãs com as histórias escritas por Geoff Johns. Eu sou um desses fãs, mas sabia que além de ser um dos maiores heróis da DC, ele também já foi um dos maiores vilões da DC? Eu sou o Will, e nesse vídeo vamos conhecer mais sobre a época mais sombria da vida do Hal Jordan. Por muito tempo, ele foi o principal Lanterna Verde dos quadrinhos. O conceito foi se expandindo e novos personagens passaram a integrar a tropa, como o inconsequente Guy Gardner e o inicialmente raivoso John Stewart. Quando a DC passou por uma reformulação chamada de Crise nas Infinitas Terras, nos anos 80, ela demorou um tempo até achar um rumo para o Hal. Com o Hal já envelhecido nessa época, sendo protagonista de uma saga onde recrutaria membros para a tropa. Mas seu desejo era retornar para a Terra, e quando recrutasse 12 membros, passaria o cargo para Guy Gardner, enquanto voltava para casa. A ausência do seu lar era algo que afetava Hal, pois era onde o seu amor estava, Arrow Ferris, e também os seus amigos, como o Arqueiro Verde. Isso pesava muito para ele, uma vez que ele tinha perdido um grande amigo durante a Crise nas Infinitas Terras, com a morte do Barry Allen. Mas mesmo após o acordo se concretizar, Hal, como um grande lanterna, ainda era chamado para missões espaciais, principalmente nos anos 90, como no arco de Fio Trindade, contra um grupo de terraformadores espaciais ou do Mundo Mosaico na mesma época. E justamente em um dos seus períodos de ausência que ocorre a maior tragédia na vida de Hal Jordan, a destruição da sua cidade, Coast City. Por mais que diversos heróis tivessem passado por grandes perdas durante os anos 90, como o Batman tendo sua coluna quebrada na queda do morcego, a morte do Superman acontecendo quase simultaneamente, nenhum desses afetou tanto o herói título como a destruição de Coast City pelos vilões Mongul e Superman Cyborg. O trauma gerado levou Hal a uma luta brutal que levou à derrota de Mongul, porém Hal quebrou o braço nesse processo. Diante disso, seu grande amigo, o Arqueiro Verde, vem prestar seus pêsames, comentando com Hal sobre a necessidade de seguir em frente, e Hal engana os leitores com um falso sorriso, parecendo ter superado as adversidades. Mas não era isso. Simbolicamente, a edição encerrava com um boneco do Hal Jordan com a cabeça decapitada, um prenúncio de que esse grande herói viria a perder a cabeça logo em seguida. O que nos leva a um dos grandes clássicos do personagem, Crepúsculo Esmeralda. Esse é o grande ponto de virada de Hal Jordan. É um dos arcos mais marcantes do personagem, antes do Geoff Johns revitalizar ele. Acompanhamos a tragédia shakespeariana do Lanterna Verde, a queda de um dos maiores heróis da DC. Vemos a tristeza de Hal em não ter impedido a destruição da sua cidade, e com o uso do seu anel, capaz de criar grandes construtos com poder à sua imaginação, ele decide recriar a cidade destruída para preencher o vazio da cratera onde antes era Coast City. Ele se ilude com as fantasias criadas pelo anel, até o ponto em que sua bateria começa a perder energia. E, para além disso, um dos guardiões responsáveis pela tropa dos Lanternas Verdes o repreende sobre o uso do anel para ganhos pessoais. Irado com a situação, Hal Jordan parte para Oa, onde ele vai destinado a conseguir mais poder. Todos os Lanternas são derrotados, um a um, incluindo grandes amigos do Hal Jordan, como Kilowog. De modo que a última defesa era aquele que um dia foi o seu mentor, Sinestro. Encerrando sua busca por poder, pelo menos naquele momento, absorvendo a energia da bateria central da tropa, enquanto o último guardião fugia com um anel para achar o escolhido para derrotar Hal Jordan. Alguns podem se perguntar, mas cadê o John Stewart ou o Guy Gardner nesse momento? O John estava numa missão na revista dos Dark Stars, mas sente algo errado com seus poderes. Enquanto isso, Guy Gardner havia abandonado a tropa, mas mesmo assim, ele acaba tendo visões de uma tragédia. Ele enxerga seus companheiros mortos. Ele então se reúne com um grupo de heróis da Terra para impedir que sua visão do massacre em Oa, o planeta dos Lanternas, se concretizasse. Chegando lá, ele vê que é tarde demais, e junto dos seus aliados devem enfrentar Hal Jordan, energizado pela bateria central. Não mais um Lanterna Verde, mas um vilão chamado de Parallax. Nenhum dos heróis é páreo para ele, mas mesmo assim, o vilão sente que seu poder é insuficiente, partindo em busca de mais poder. Os heróis então devem se preparar para o grande embate que é prometido, pois Parallax iria retornar na saga que estava por vir. Em 0 hora, todos os grandes heróis da DC
devem se reunir para lidar com a crise que está ocorrendo com o tecido do espaço-tempo. Como assim? O tempo está fora de controle, com personagens de outras eras ficando presos nos dias atuais, múltiplas versões dos heróis interagindo entre si, cidades do futuro vindo para o presente e indivíduos sendo apagados da realidade. Editorialmente era um soft reboot, que vinha para colocar ordem na casa e corrigir algumas confusões na continuidade. Mas para os heróis, algo estava muito errado. Inicialmente pensando ser algum evento natural, como uma catástrofe da própria natureza, até o ponto em que eles começam a investigar e chegam no responsável. Alguém estava mexendo no fluxo do tempo, o próprio Parallax. Seu objetivo seria reescrever o tempo para impedir a destruição de Cold City, custe o que custar. E assim, os heróis devem se reunir para derrotá-lo, sendo um grande momento de provação para o Lanterna Verde, sucessor de Hal Jordan, Kylo Ren. Ele consegue imobilizar Parallax enquanto o Arqueiro Verde, o grande amigo de Hal Jordan, o finaliza com um tiro de flecha. Esse poderia ter sido o fim dele para quem leu apenas a saga principal. Mas em Lanterna Verde número 0, que ocorre logo em seguida, temos o epílogo dessa batalha, em que Parallax acabou escapando após ser atingido pela flecha, e Kylo Ren foi junto com ele. Eles aparecem em Oa, o planeta dos Lanternas Verdes, culminando então em um confronto épico entre os dois, sem interrupções. Kylo ainda acredita na redenção de Hal Jordan. Confia que ele pode voltar a ser um herói, mas a ganância de Parallax é tão grande que ele decide absorver o núcleo de Oa, cabendo a Kylo explodir o planeta desabitado e retornar para a Terra, que foi o fim do Parallax naquele momento. Tudo isso ajuda na construção de Parallax como um dos maiores vilões da DC no pós-crise. E eu não estou exagerando. Se você parar para analisar os grandes vilões das sagas cósmicas que vieram após a derrota do Anti-Monitor na Crise nas Infinitas Terras, os maiores antagonistas foram Darkseid e o próprio Parallax. A DC conseguiu construir a figura do Parallax sem descanso para figurar na galeria dos grandes vilões do universo DC. E mesmo assim, ainda conseguiu estabelecer um arco de redenção posteriormente, mas não antes de ter esse confronto com o Kyle. E ele retornaria para enfrentar Kylo Ren mais uma vez, pois o retorno de Parallax é o arco que isso acontece, com Hal Jordan retornando para a Terra e exigindo que Kyle devolva o seu anel. Porém, Kyle reluta e confronta o seu mentor? Não podemos usar esse termo. Sozinho, ele não foi páreo contra o Parallax, sendo necessário chamar toda a Liga para ajudá-lo. Mas mesmo com a Liga toda sendo derrotada por Parallax e Kyle exausto, sem poderes, ele ainda continuava lutando. Essa atitude reforçava para Hal no seu íntimo o que o tornou em um herói. Ele sabe que não tem como desfazer o que foi feito na sua jornada e reconhece Kyle como um grande lanterna, partindo então para o espaço, em uma missão pessoal para tentar se reencontrar novamente. Esse não era o fim de Hal Jordan, ele merecia um final digno, e isso nos levaria diretamente para a saga Noite Final, publicada em 1996. Na trama, a Terra é ameaçada por uma criatura alienígena conhecida como Devorador de Sóis, que quer consumir a energia da nossa estrela principal, e assim encobrir o planeta em uma era de trevas eternas. Todos os heróis devem se unir para impedir que isso aconteça, mas falham miseravelmente. Até mesmo chegam a se aliar com a maior mente criminosa da Terra, Lex Luthor, para conseguir elaborar um plano contra o Devorador de Sóis. Ao mesmo tempo que a Terra cai em desgraça nesse momento sombrio, e os heróis tentam salvar aqueles que podem. Diante disso, Kylo Ren, o Lanterna Verde, assume uma decisão arriscada. Ele decide pedir ajuda para o Parallax. Por onde andava o Parallax? Ele estava no espaço, e nesse momento, em uma perseguição ao Superman Cyborg, uma vez que Mongul já havia sido derrotado, e ele era o único culpado pelo fim de Cold City que ainda aguardava punição. E após Parallax eliminar o Cyborg, Kyle o encontra, e aposta na sua compaixão e no sentimento de perda. Não deixe que aconteça com a Terra aquilo que ocorreu com Cold City. Aquilo tocava no íntimo do Parallax, que acompanhamos em seus monólogos internos os conflitos que vive por sua jornada. Ele sabe que fez muitas coisas erradas, que caiu para um lado sombrio na sua jornada de vingança, mas ainda no seu interior, ele é aquele herói capaz de superar os grandes medos. Partindo então em uma jornada de despedida daqueles que eram mais próximos dele, iniciando com Guy Gardner. Ele nunca gostou da personalidade de Guy e duvidava das capacidades dele como herói.
acaba questionando o que fez ele continuar sendo um herói. E Guy, mesmo arrogante, diz que ser um herói vai além do que os outros acreditam, está em fazer o que é certo. Hal também visita John Stewart, ferido no leito de um hospital e sem movimentos. Ele decide usar seus poderes para curar o seu colega e se despede. Por fim, ele se despede da sua amada, Carol Ferris. Mesmo inseguro, ele recebe palavras de apoio para que ele vá e faça a coisa certa. Com todo o terreno preparado para isso, Hal impede que outros heróis se sacrifiquem, e no núcleo do Devorador de Estrelas, ele acaba recitando pela última vez o lema da Tropa dos Lanternas Verdes. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença, e todo aquele que venera o mal há de penar quando a luz do Lanterna Verde enfrentar. Uma morte que seria marcada para todos os heróis, que simbolicamente encerrava o arco não com a derrota do vilão, mas com o velório de Hal Jordan, o maior Lanterna Verde. E se você gostou desse vídeo sobre a jornada do Hal Jordan nesse momento polêmico, talvez você goste desse outro vídeo sobre Miles Morales, um legado ou um parasita.